Bom, vamos agora fazer 2 exercícios para testar nosso conhecimento dessa matéria. O primeiro, ele traz olha aí no seu slide, o primeiro ele traz um gráfico e pergunta o seguinte, né? Um gráfico mostra o comportamento demográfico que diminui a população jovem e aumenta a população idosa. Veja que o próprio enunciado, ele já te fala o que o gráfico está mostrando. Então, olha só, diminui a população jovem e aumenta a população idosa, tá? Caracterizando um cenário que afeta a população economicamente ativa. Observando-se o gráfico, é incorreto afirmar que, mais uma daquelas questões que está lá, incorreto, circula, faz estrelas, leva o marcador na prova, mas não se esqueça jamais de marcar isso para poder fazer a questão de forma correta, ó, que é incorreto. Então, a letra A. O fim da Segunda Guerra Mundial pode ter influenciado o aumento populacional nos países citados. Veja que está citando países que participaram da guerra, né? Os Estados Unidos, Reino Unido, a Alemanha. E observe que depois de 1945 há uma elevação populacional, tá? Então, o fim da Segunda Guerra Mundial pode ter influenciado? Pode, tá? Primeiro que ele não está sendo categórico, né? Então já nos diz que essa é uma alternativa correta e não é o que a gente está procurando, né? Segundo que na Segunda Guerra Mundial, sendo uma guerra, né, morreu muita gente. Quando nós temos o fim, nós temos, e também porque os homens que em geral vão combater, ou mulheres que vão trabalhar na guerra, então não há uma possibilidade de uma população aumentar. Mas ao final, sim, há uma influência da Segunda Guerra Mundial nesse quesito. Letra B. A taxa de 2,11 significa que a população não aumenta nem diminui, pois corresponde à taxa de reposição natural. Veja que no gráfico, ele mostra pra gente essa taxa, passando o gráfico inteiro, e ela é fixa e chama-se de taxa de substituição. Observe que ele dá o nome, taxa de substituição. Justamente, é aquela taxa onde nós temos o número de mortes mais o número de nascimentos que repõe a população de tempos em tempos, ok? Então é uma taxa de substituição, reposição natural, alternativa correta, ou seja, não é o que nós estamos procurando. Letra C. Entre 45 e 65, a taxa de fecundidade está acima da taxa de reposição na maioria dos países. Então, se você observar lá, de 45 a 65, vamos ver que com exceção da Alemanha, em 46 mais ou menos, todos os outros, a maioria, né, como alternativa diz, a maioria tem uma taxa de fecundidade maior ou maior do que a taxa de reposição. Então, alternativa correta. Letra D. O comportamento populacional dos países citados indica um grande aumento da população economicamente ativa. Olha só, lembra que eu falei para vocês que se a gente olhasse lá no enunciado, já resolvia? O gráfico mostra o comportamento demográfico que diminui a população jovem e aumenta a população idosa, era o que o enunciado já dizia. Se você olhasse no gráfico, você ia ter isso mais claro ainda, com essas quedas. Aí, se você observar a letra D, é uma afirmativa que não corresponde com a realidade, né? O comportamento populacional dos países citados indica um grande aumento da população economicamente ativa. Então, essa alternativa está incorreta e, portanto, é a que deve ser assinalada. Vamos ler a letra E. É possível afirmar que a taxa de fecundidade após a década de 70 pode encarecer a mão de obra nesses países. É verdade, porque olha só, se a baixa taxa de fertilidade, né, se eu tenho uma baixa taxa de fertilidade, eu tenho menos pessoas trabalhando. Quer dizer que essas pessoas elas vão poder aí cobrar mais caro pelos serviços, né? Então, a alternativa que deve ser assinalada, porque a incorreta é o que o exercício pede, é a alternativa D. Vamos para um outro exercício, falando um pouco dessa característica que a gente disse da tecnologia da informação. Uma questão do Enem de 2011, uma questão que traz um pequeno texto. Olha lá. Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da assalariação do trabalho e da socialização da produção, que foi caracterizada predominantemente na era industrial. A nova organização social e econômica baseada nas tecnologias da informação visa a administração descentralizadora. Ao trabalho
ao trabalho individualizante e aos mercados personalizados. Personal educa. As novas tecnologias da informação possibilitam ao mesmo tempo a descentralização das tarefas e a sua coordenação de uma rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre os continentes, seja entre os andares de um mesmo edifício. Olha só, é justamente a questão que nós estávamos comentando há pouco, né? Do espaço, né, não estar mais, da modificação da nossa relação com o espaço geográfico, né? Isso por conta das tecnologias da informação. Vamos ler o que a questão pede. No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais mudanças têm provocado, vamos lá, o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem sob a influência dos modelos orientais de gestão. Olha só, vínculos dos operários. O que o texto está falando? De uma nova organização onde o vínculo, esse vínculo em linha de montagem já não é o principal vínculo, não é a principal mudança gerada pelas tecnologias da informação, pelo contrário. Letra B. O aumento das formas de teletrabalho como solução em larga escala para o problema do desemprego crônico. Veja, ter a tecnologia da informação não significa automaticamente que nós vamos ter uma solução para o desemprego, ainda mais o desemprego que é crônico. Então a alternativa está errada. Letra C. O avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas por inovação, com vistas à mobilidade dos investimentos. Olha como essa questão faz sentido, como essa alternativa faz sentido. Avanço do trabalho flexível. Tudo bem? Pessoas que trabalham como tradutores, eles podem estar na praia. Olha que profissão boa. Eles podem estar na praia, traduzindo um texto, um seriado e mandando. Então, um trabalho um pouco mais flexível, mas ainda mais do que isso, a terceirização como respostas às demandas por inovação. Ou seja, há uma demanda na nossa tecnologia, na nossa sociedade, que é a demanda por inovação. E mobilidade de investimento, que é aquilo que a gente estava conversando há pouco na aula. Então essa alternativa está correta, ela faz muito sentido dentro dela mesma e com o texto de apoio. Vamos ler as outras duas. A autonomização crescente de máquinas e computadores, sem a substituição ao trabalho de especialistas técnicos e gestores, em substituição, né, ele diz. Então quer dizer, olha só, ter a máquina, ter o computador, substitui uma parte da produção, mas não substitui os técnicos e gestores, tudo bem? A máquina não decide por si. Essa câmera mesmo que está me filmando, ela é burra. Desculpa a câmera. Ela é burra. Se não existir alguém atrás da câmera, que maravilhoso, sensacional, né? Incrível, tá aqui se achando assim. Se não existir alguém atrás da câmera para manipular a câmera, para me falar no momento que está focado, que está desfocado, a câmera ela não consegue nem distinguir direito o que é lousa, o que é a linha. Até que o rosto ela já aprendeu a identificar. Mas então, a máquina ela precisa de alguém técnico para isso, tudo bem? Então não substitui esse tipo de trabalho. Tá? O fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com a garantia da harmonização nas relações de trabalho. Essa alternativa não faz sentido com o mundo, né? Ela não faz sentido entre ela e com o mundo. Porque não é porque eu tenho tecnologia que eu vou ter harmonia na relação do trabalho. E nem é por isso que nós vamos ter um fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes. A tecnologia não muda essa relação, tá? Ela não é um agente de mudança desse tipo de relação. Ela pode influenciar, mas não no sentido de uma harmonia. Uma afirmação muito categórica e que está errada. Então a letra C, a alternativa correta, uma questão simples do Enem, mas que traz para a gente essa questão da nossa nova forma de organização econômica.